Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de adoração ao nosso Deus, uma noite de clamor, de busca. Estamos vivendo aí momentos difíceis, mas cremos que Deus nos dará vitória em todo o tempo. Estamos numa jornada de oração e hoje vamos aprender a vencer o medo das calamidades globais. Quero ler com vocês o Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Jesus Cristo está voltando, amém, meus irmãos? A palavra do Senhor está se cumprindo. Breve o Senhor voltará para nos buscar, e subiremos com Ele com glória. Feche os seus olhos nessa hora, vamos orar ao Senhor Jesus. Nessa hora você pode clamar a Ele, pedindo por suas dificuldades, e apresentando a Ele os seus pedidos, aquilo que tem afligido o seu coração, aquilo que tem afligido a sua alma, porque o Espírito Santo está trabalhando nesse momento. Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para te libertar, Ele tem poder para salvar a sua vida. Nosso Deus é poderoso. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós rendemos graças a Ti. Honra e glória sejam dadas a Teu santo nome, Jesus. Tu és o único digno de louvor e glória. A Tua igreja se reúne, Senhor, agora de maneira online. Pai, cada um em sua casa, e nós aqui da igreja, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós, que nesse momento de culto, Senhor, que possamos ser usados por Ti, para a Tua glória, Jesus, que o Teu reino seja pregado, anunciado neste lugar, que através dos louvores, Senhor, a Tua palavra seja ensinada às pessoas, ó Deus, que possamos, Senhor, louvar o Teu santo nome em espírito e em verdade. Jesus, tira de nós tudo que nos atrapalha na adoração, ó Pai amado, seja, Senhor, doenças emocionais, seja, Senhor, pecados, Senhor, da nossa carne, Senhor, nos ajuda a estarmos mais perto de Ti cada vez mais, Senhor. Nós sabemos que os tempos são difíceis e que Tua volta se aproxima, Jesus. Precisamos estar mais perto de Ti, precisamos buscar mais a Tua face, precisamos perseverar até o fim, Jesus. Portanto, Espírito Santo de Deus, venha nos fortalecer nessa noite, Jesus, como o Senhor tem feito, Senhor, a cada quarta-feira, nos encorajando a vencermos os nossos medos. Nessa quarta, Senhor, faz isso novamente, Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.
Trabalha em cada coração, em cada vida nessa hora. É o que eu te peço, Senhor. Derrama o teu poder, Senhor. Batiza com o teu Espírito Santo. Enche a tua igreja com a tua glória, Jesus. Nós clamamos por mais de ti, Senhor. Tu és o alfa, tu és o ômega. Tu és o princípio, o meio, o fim. Aleluia, Jesus. Em ti estão todas as coisas. Tu és soberano para sempre. Suas mãos e glorificar Jesus, aquele que é o Rei do Universo. Te bendizemos, Senhor. Não existe outro Deus além de ti. Tu és soberano, Senhor. Soberano. Confiamos, Senhor. Nossa vida é tua, Senhor. Te rendemos glórias. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que precisamos. Alfa e ômega, início e fim. Quando olhamos para Jesus, os nossos medos se vão, as nossas angústias, porque Ele não deixa faltar nada na nossa vida. Por fim alcançaremos a vida eterna. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim.
Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o medo das calamidades globais, baseados nesse texto que lemos no começo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do 1 a 14. Quando falamos em calamidades globais, alguns acontecimentos históricos vêm na nossa mente, na hora. Quem não se lembra do atentado de 11 de setembro de 2001, lá nos Estados Unidos? Um atentado terrorista que matou muitas pessoas através do sequestro de 2 aviões comerciais que foram pilotados até colidirem no World Trade Center, um em cada torre. As torres queimaram ali por horas, o mundo inteiro acompanhou isso em tempo real, aquelas torres queimando devido ao choque com os aviões. E essas torres eram muito grandes, eram apelidadas de arranha-céus, por terem mais de 500 metros de altura, mais de meio quilômetro. Olha o tamanho dessa engenharia. Os prédios caíram nesse dia, porque o fogo comprometeu a estrutura, e nesse dia muitas pessoas morreram e foram feridas. No mesmo dia, outros 2 aviões foram sequestrados também. Um colidiu no Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e o outro caiu em Campo Aberto, na Pensilvânia, depois de que alguns passageiros que estavam ali no voo tentaram retomar o controle da nave que estava com os sequestradores. Então, essa quarta aeronave estava encaminhada para a capital, Washington, para ali também acontecer um desastre, mas por conta dessa situação de recontrole ali, provavelmente deve ter tido alguma briga ali dentro do avião, e o avião caiu em Campo Aberto, na região da Pensilvânia. Nesse dia, meus queridos, quase 3.000 pessoas morreram. O mundo inteiro ficou chocado com essa terrível notícia. A cena ali de destruição nos assustou demais. 2 torres enormes, de mais de meio quilômetro de altura, agora estavam destruídas, estavam no chão. O que restou ali foi apenas um monte de entulho enorme e a calamidade instalada naquele país. Quando pensamos nessa cena, podemos entender um pouco o comentário dos discípulos, nesse texto de Mateus, capítulo 22. A Bíblia diz que eles eram das regiões do interior. Então, quando eles chegam à capital, Jerusalém, e avistam o templo que foi construído, enorme. Hoje a gente tem aqui em São Paulo uma réplica do templo, e é algo enorme que hoje já nos chama atenção. Imagine naquela época, que não existiam muitos prédios, não existiam as casas que temos hoje, com a tecnologia, com o avanço da engenharia. Imagina, irmãos, era algo esplêndido, era algo impressionante, chamava muito a atenção. Então os discípulos, o texto diz que os discípulos querem mostrar para Jesus as estruturas do templo. Olha como é lindo, olha como isso é perfeito, olha o tamanho dessas pedras. E aí Jesus usa essa oportunidade para ensiná-los a respeito do fim dos tempos, a respeito dos acontecimentos do fim. E aí ele começa com uma pergunta, que você pode até pensar assim, Jesus foi um estraga-prazer, né? Que eles estavam tão animados com o templo. Imagina, né? A gente está indo para o templo novo, o pastor manda as fotos e tal, a gente fica feliz, olha que legal, como está ficando bonito. E Jesus falava assim, tá vendo isso aí? Vocês estão vendo isso? Estamos. Não ficará pedra sobre pedra. E você, nossa, por que Jesus falou? Você fica pensando, por que Jesus falou isso? Era uma pergunta para fazer os discípulos pensarem, para fazer eles refletirem. E ali eles começam a serem ensinados a respeito dos acontecimentos precedentes à volta de Jesus. Quando eles pensaram ali, nossa, esse templo enorme, vindo abaixo, pedra sobre pedra, eles pensaram, meus queridos, na calamidade que ia acontecer naquele lugar, no desespero, no medo que poderia chegar aos corações daquelas pessoas. E aí eles perguntam para Jesus, o texto vai dizer para nós que eles perguntam para Jesus já no Monte das Oliveiras.
Então eles caminharam um tempo, chegaram no Monte das Oliveiras pensando nisso, nessas possibilidades de uma calamidade, de algo terrível acontecer naquele lugar. E ali eles perguntam para Jesus: Jesus, por favor, nos diga quando isso vai acontecer. Que sinais da sua volta? Quais são os sinais? Quais serão os sinais da sua volta e do fim do mundo? Imagina, meus queridos, se alguém falasse para você que nesse século haveria uma pandemia, queria matar diversas pessoas. Você ia ficar curioso para saber, pelo menos, quando seria. E foi a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Eles perguntaram para Jesus, o medo bateu no coração deles. Jesus disse para eles que era preciso ter coragem e cautela para vencer as dificuldades que antecedem a sua volta. E Ele está nos dizendo nessa noite também, não seja imprudente, busque o discernimento espiritual, busque, seja cauteloso, entenda cada passo antes da volta de Jesus. Também não tenha medo. A Bíblia diz, como lemos, vai ter algumas situações que vai ser difícil, vai ser complicado, mas Deus estará conosco em todo o tempo. Nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos, porque todos esses acontecimentos, meus queridos, antecederão a volta do nosso Jesus. Aleluia, Jesus. Nesse texto a gente vai ver Jesus citando 3 questões, pelo menos, que eles precisam ter cuidado e coragem. Em primeiro lugar, Jesus vai citar no versículo 5, é preciso ter coragem e cuidado para enfrentar os falsos mestres. Jesus disse que aparecerão em nome dele, essas pessoas, afirmando serem o Cristo, e enganarão a muitos. A palavra muitos aqui fica muito destacada, fica bem destacada. Muitos aparecerão e muitos serão enganados. Isso é um alerta para nós, meus queridos, a respeito do nosso conhecimento bíblico sobre a volta de Jesus. A palavra já diz, por falta de conhecimento, o meu povo perece. É preciso buscarmos a palavra do Senhor, o conhecimento sobre a volta de Jesus, sobre os acontecimentos que serão precedentes, para não sermos enganados. Para não vir qualquer um falando que é o Cristo, falando em nome de Cristo, e várias pessoas serão enganadas. É preciso buscarmos ao Senhor, através da sua palavra, através do estudo da palavra de Deus, para que possamos resistir a esses falsos profetas. Ore para que Deus te dê coragem. Ore para que Deus te dê coragem para confrontá-los, confrontar esses falsos mestres com a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. E eu creio, queridos, que mesmo em tempos difíceis, Deus pode te usar de uma maneira especial. Você pode ser luz para o mundo nesses tempos difíceis, que Deus possa nos usar. Em segundo lugar, e é o foco da nossa palavra de hoje, Jesus vai falar sobre as calamidades globais. É preciso ter coragem e cuidado para enfrentar as calamidades globais. O impacto ali do acontecimento do 11 de setembro acabou. Hoje tem memoriais, o prédio foi reconstruído. Aquela situação ali terrível passou. Outros acontecimentos, outros momentos de calamidade também aconteceram. Quem não se lembra do tsunami na Indonésia, que matou diversas pessoas, aquelas ondas que invadiram, aí foram lavando aquela cidade, matou muitas pessoas. Quem não se lembra esses dias da guerra na Síria, muitas pessoas morreram também. Mas hoje, meus queridos, estamos enfrentando um dos momentos mais difíceis da humanidade, uma calamidade que atinge o mundo inteiro, uma calamidade global. O mundo inteiro sofre com a Covid-19. Essa pandemia está ceifando muitas vidas. Nessa semana, no dia 9 de dezembro, se você puxar lá o número de mortos, no Google você pode fazer isso. No dia 9 de dezembro foi o pico de mortes nos Estados Unidos. Sabe quantas pessoas morreram? 3.157 pessoas. Muito maior do que no dia
11 de setembro de 2001. No Brasil, meus queridos, mais de 179 mil pessoas já morreram pelo Covid-19. Alguns desses são nossos conhecidos, alguns desses são nossos amigos, e até podem ser pessoas da nossa família. Isso pode nos deixar entristecidos, enlutados, mas nós precisamos ter coragem, pois em Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele nos ajuda em todo o tempo, Ele não nos abandona, Ele é o fiel pastor. Aleluia. Só que, meus queridos, nós precisamos ter cuidado para compreender todas essas calamidades que vêm acontecendo. É preciso compreender que todas essas calamidades já foram reveladas por Jesus. O texto que a gente leu já, esse trecho do capítulo de Mateus 24, ele fala sobre isso. Jesus estava falando isso há muito tempo atrás. Então é preciso que isso aconteça, pois, como ele disse, isso será o início das dores. E a gente pode comparar aqui com as contrações de um parto. Dores terríveis antecedem o nascimento de uma criança. E geralmente as mães têm as contrações, elas começam, tem gente que começa de um dia, ou até períodos maiores, e elas vão diminuindo, né? Segundo a gente conhece, elas vão diminuindo, chega a hora que fica constante, de hora em hora, de meia em meia hora, de 10 em 10 minutos, e aí quando a dor fica constante, é a hora de nascer o neném. É algo que se compara muito com a volta de Jesus. E nós estamos enfrentando essas dificuldades, nós estamos nesse período. Porém, isso não nos deve causar medo, isso não deve afligir os nossos corações. Isso deve alimentar em nós a esperança da volta de Jesus. A sua palavra está se cumprindo. Tudo o que ele disse que ia acontecer, está acontecendo. Jesus está voltando para nos buscar. Diante dessas calamidades, diante dessas dificuldades, não tenha medo, pois a palavra do Senhor está se cumprindo. Em terceiro e último lugar, Jesus ainda revela algo que ainda não aconteceu, vamos dizer assim, globalmente. Jesus disse ali para os seus discípulos, e essa palavra ecoa para nós hoje, que é preciso ter coragem e cuidado para enfrentar a perseguição religiosa. Em alguns lugares do mundo ela já existe, mas não são todos. Mas chegará um momento, uma situação que a igreja do Senhor Jesus passará por uma grande perseguição religiosa. A Bíblia diz que muitos morrerão pelo Evangelho. Todos os cristãos serão odiados por apenas servirem a Jesus. A traição será tão notória no mundo que até dentro da igreja isso será uma realidade. Será um tempo de muitas dificuldades para os servos de Deus. Porém, a igreja dos últimos tempos, meus queridos, será revestida pelo Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. Ele vai derramar poder de uma maneira enorme, e esse poder vai dar coragem, ele vai cuidar da noiva de Cristo, que é a igreja, pois essa noiva estará prestes a se casar com o seu noivo, Jesus Cristo. O Espírito Santo estará com eles. O Espírito Santo, se for para o nosso tempo, é difícil a gente falar, né? É difícil a gente pensar nisso, mas se for para o nosso tempo, o Espírito Santo nos dará coragem, o Espírito Santo nos dará poder, e nós conseguiremos passar por esses momentos, e a volta do Senhor será uma realidade para nós. Amém, meus queridos? Glória a Deus. O versículo 12, ali já até o 14, que a gente vai finalizar no verso 14, do 1 ao 14, meus queridos, é um resumo da volta do Senhor. Do 15 em diante já é uma explicação mais minuciosa de como isso vai acontecer. Mas se a gente parar aqui, a gente já tem uma noção boa sobre a volta do Senhor Jesus. E o versículo 12 diz que existem duas alternativas para o final de todos os cristãos em Jesus.
12 em diante, o texto diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse texto de Jesus, essa palavra de Jesus aos discípulos, já está revelando a eles, quando chegar a grande perseguição, quando chegar as dificuldades, quando chegar um tempo bem próximo à minha volta, muitos vão abandonar o Evangelho, muitos vão se esfriar. As coisas, por se multiplicar a iniquidade, as coisas aumentando, as dores de parto, ali como a gente ilustrou, aumentando, as dificuldades, a maldade, as calamidades, tudo aumentando. E aí as pessoas, ao invés de se firmarem em Jesus, de perseverarem na fé, vão se esfriar. E por conta desse esfriamento, acabarão perdendo a sua fé. E o resultado é a morte eterna. Porém, o verso 13 diz para nós uma palavra gloriosa: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode glorificar Jesus? A perseverança na fé que garante a salvação em Cristo Jesus. É a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não perca o foco de Jesus, meu querido, minha querida. Quando vier as calamidades, hoje a gente está enfrentando o Covid-19, está aí a vacina que está próxima de vir, não se sabe se dará certo. A palavra diz que as coisas vão piorar, irmãos, e nós precisamos entender isso. O crente em Jesus, ele não fica à mercê, fica vagando, está acontecendo isso, e a gente vai sendo levado, se amoldando ao mundo. Não, a gente sabe, a gente precisa ter na nossa mente, Jesus está voltando e a sua palavra está se cumprindo. As calamidades públicas estão aí, as calamidades globais, a situação de crise, as dificuldades com a saúde, mas tudo isso está debaixo do controle soberano do nosso Deus. Ele sabe de tudo isso. O próprio texto de Mateus diz isso para nós. Jesus disse aos seus discípulos: é mister que isso aconteça, é preciso que isso aconteça. Então, diante das calamidades globais, não coloquem a culpa em Deus. Muitas pessoas fazem isso. Por que Deus não está vendo? Por que Deus não faz a vacina, não capacita alguém para isso? Muitas pessoas estão morrendo. Não coloque a culpa em Deus, pois Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Tudo está debaixo das suas asas. Lembre lá do profeta Isaías, quando o rei Uzias tinha morrido, ele olha, e a situação era de calamidade naquele momento, e ele tem uma visão de Deus assentado no seu alto e sublime trono, os anjos ali voando, todo aquele resplendor da glória de Deus. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que os problemas estejam aparecendo para nós, podemos ser até perseguidos, que isso vai acontecer, mas Deus está no seu mais alto e sublime trono, Ele sabe de todas as coisas, e a palavra diz que Ele sabe o dia e a hora certa. Apenas o Pai sabe isso, o dia e a hora certa, que Jesus vai voltar. Ele sabe de todas as coisas. Portanto, meus queridos, eu oro para que você não seja aquele que vai se esfriar na fé. Diante dessa situação, como já foi ministrado aqui algumas vezes, muitas pessoas desanimaram de vir para a igreja. Muitas pessoas pararam no tempo espiritualmente. Agora não podemos mais sair, agora não podemos mais fazer isso. E vai colocando desculpa para não vir à igreja, para não buscar ao Senhor. Nós entendemos que cada pessoa tem uma situação peculiar e Deus conhece, mas existem muitos que aproveitaram dessa situação para se esfriar na fé. E Jesus já disse isso para os seus discípulos, olha o tempo atrás, muitos anos atrás. Eu oro para que você não seja essa pessoa. Eu oro para que você seja aquele que persevera até o fim. Eu oro para que se você perder o seu emprego, se você for acometido por uma doença, se dentro da sua família alguém falecer pelo Covid-19, eu falo isso com
com tremendo sentimento, com tremendo respeito por você, mas para que Deus te fortaleça e você persevere até o fim, que isso não mexa em nada na sua fé em Deus, que você tenha certeza que pode a situação piorar, pode tudo dar errado, mas eu tenho a minha fé firmada no Senhor, Ele é o alvo da minha fé. Que você pense nisso, meu querido. Quando você pensar dessa maneira, não é fácil, é difícil, é algo que demanda renúncias, mas o Espírito Santo está ao nosso lado em todo o tempo. O que precisamos é buscar: Senhor, eu quero melhorar, eu quero crescer na fé, eu quero ser maduro, Senhor, eu não quero depender das coisas que o Senhor me dá para poder te servir, eu quero te servir apenas porque eu te amo, apenas porque o Senhor me salvou, apenas porque o Senhor já me deu a vida, enquanto eu estava morto. Apenas isso que precisamos, todo o restante é apenas um complemento do que Deus tem para nós. Vou chamar o grupo, a gente vai orar, e eu quero orar com você, meu querido, que pode estar me assistindo, você, minha irmã, você que talvez não é evangélico, passou aí esse vídeo, alguém te mandou esse link e você está acompanhando. Deus sabe de todas as coisas. Eu quero orar por você nessa hora. Aqueles que em outros tempos estavam firmes na igreja, estavam trabalhando para o reino, estavam ativos com seus ministérios, com seus dons, e hoje estão enfraquecidos. Eu quero orar por vocês nesse momento, para que o Espírito Santo venha encher vocês com a glória de Deus, para que o Espírito Santo venha tocar você nessa hora. Essa palavra não faz sentido se não te tocar, e eu sei que Ele está te tocando, eu sei que Ele está mexendo com você nessa hora. Se você está sentindo aí, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus falando com você. Volte aos caminhos do Senhor, se renda a Ele, pois só Ele é a salvação para nós. Ele é tudo do que precisamos, sem Ele nós não somos nada, Ele é tudo para nós. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o começo é com Ele, o fim é com Ele, o meio é com Ele, tudo é com Ele. Ele sabe de tudo, nós dependemos dEle. Nessa hora feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, essa palavra vem ao nosso coração de uma maneira tremenda, Senhor. Vem nos confrontar a respeito, Senhor, da Tua volta, Senhor, dos acontecimentos que antecederão a Tua volta, Jesus. E hoje estamos vivendo, Senhor, uma pandemia, uma calamidade global, e a Tua palavra diz que muitas ainda virão, mas nós precisamos estar firmados em Ti, Jesus. Nós precisamos crer mais em Ti, nós precisamos ter o Senhor como alvo da nossa fé. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nessa hora eu oro por aquele, Senhor, que não Te conhece, que ainda, Senhor amado, não sentiu o Teu toque especial. Nessa hora, Espírito Santo de Deus, entra com a providência, toca, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Salva a vida, Senhor, nesse momento. Incomoda, Espírito Santo de Deus. O Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar. O Teu amor, Senhor, como diz a palavra, é para todos, é para o mundo inteiro. Basta apenas crer em Ti, Senhor, para se livrar do pecado, da morte e ter a vida eterna, Senhor. Oh meu Deus, dá coragem, Senhor, para aquele que ainda não tomou essa decisão. Dá coragem nessa hora, Jesus. Espírito Santo, ó Pai amado, mostra a Tua verdade, ilumina, Senhor, nessa hora. Oh Pai, para que essa pessoa, esse jovem, esse irmão, essa irmã, essa criança, esse adolescente que está nos assistindo nessa hora, possa, Senhor amado, Te aceitar como o único e suficiente Salvador. Oh meu Deus, eu oro por aqueles que, meu Deus, estão, ó Pai amado, afastados dos Teus caminhos. Outros tempos, Senhor, estavam aqui ministrando, ó Pai amado, na Tua casa, Te servindo com os dons, ó Pai amado, sendo vaso nas Tuas mãos. E pode ser, meu Deus, que eles tenham esfriado na fé, Senhor. Eu creio, Senhor, que a Tua misericórdia é grande, Senhor, o Teu amor é infalível, o Teu amor é, meu Deus amado, infinito.
não existe fim, e o Senhor pode alcançá-los nessa hora também, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, reaviva, Senhor, a chama no coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, traz de volta, Senhor, traz de volta aquele Senhor que esfriou, Senhor, que fala de Bíblia, que fala, Senhor, de louvor, não mexe mais com ele, isso não faz sentido para ele mais. Oh, Espírito Santo, muda essa situação, Jesus, muda, Senhor, que ao ouvir do teu nome, o coração dessa pessoa se estremeça, Senhor, pois só Tu és o que precisamos, Senhor. Tu és tudo, Senhor, Tu és tudo para nós, Jesus. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Tu és a razão da nossa vida. Em Ti nós confiamos, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória, glória, glória ao Teu nome, Jesus. Santo, Santo. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Oh, Senhor, Estrangeiro, trabalha, Jesus. o meu lar. Oh, meu Deus, frutifica, Senhor, essa palavra, Jesus. Meu Jesus, vem buscar a sua Sinta o Espírito Santo te tocando nessa hora. Ele virá para nos buscar. Aleluia. Quem estiver pronto com ele irá. Glória, glória, glória a Deus. Glória com ele irá. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Oh, Senhor, a Tua igreja clama. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Fortalece o Teu povo, Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro, Nós não somos desse mundo. eu sou. Nosso lar é o céu. O meu lar Aleluia. é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá com glória. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Eu oro para que você seja Sua pronto. glória com ele morar. Aleluia. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza. Não mais temor. Junto com os Nós cantaremos com os anjos. eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Você pode cantar o mais alto que você Digno puder. tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor. Senhor, O nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então
estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, diga o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Diga que Ele é Senhor. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, clamar então vem, então vem. Glória, 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 glória a Deus. Como é maravilhoso sabermos que temos uma esperança. Essa esperança se chama Jesus Cristo. Ele veio aqui na terra para ser um de nós, para morrer em nosso favor. Olha que coisa gloriosa, olha que coisa tremenda. Ele se tornou um de nós para nos dar a vida. Por quê? Porque Ele me ama, Ele te ama. Ele fez tudo o que Ele precisava fazer para nos dar vida, para nos dar a salvação, para arrumar o nosso erro, para trazer as coisas para a sua normalidade. Ele morreu por mim e por você. Ele subiu ao céu. A palavra diz que Ele ressuscitou com glória e foi ao céu. Deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para ser o nosso consolador, para estar conosco. E a palavra diz que Ele voltará para nos buscar. A salvação será completa. Tudo que aprendemos, tudo que cremos será real. Aleluia, Jesus. Nesse momento eu quero orar por toda a liderança da igreja. Você que hoje está firme, engajado no propósito de Deus, na missão de Deus. A palavra diz que quando Jesus vier, antes disso acontecer, nós vamos passar por algumas dificuldades, e nós sabemos que a liderança de toda a igreja vai ser mais afetada. Eu quero orar nesse momento por toda a liderança da Igreja Adventista da Promessa. Eu quero orar nesse momento por toda a liderança da Igreja Adventista da Promessa do Parque Edu Chaves. Os nossos pastores, presbíteros, grupo de louvor, todos os departamentos de mulheres, ministério de jovens, ministério de crianças e adolescentes, ministério de música, toda a junta diaconal, todos os irmãos. Eu quero orar por você que está firme na fé, para que Deus possa te dar um pouquinho mais de força, para que o Espírito Santo te dê mais coragem para enfrentar, porque às vezes as dificuldades vêm, irmãos, e a gente dá uma balançada, a gente dá uma vacilada, só que Deus não quer que saiamos do seu propósito. Deus quer que cresçamos para a glória dEle. Se fazemos uma coisa, façamos duas. Se fazemos duas, façamos três. Porque somos bons, queremos nos achar? Não. Para que a glória de Deus seja manifestada, para que o reino dele seja pregado a todas as nações. Aleluia! O Rei está voltando. O Rei está voltando. Ele está voltando, igreja. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Feche os seus olhos nessa hora. Interceda pelos líderes da igreja de Deus.
a igreja no mundo inteiro, os nossos pastores que estão em outros países pregando a palavra do Senhor, que o Espírito Santo nessa hora encha-os com a unção do alto, com o poder que vem de Deus, com algo sobrenatural, com algo que não é deles, mas sim de Deus. Que o Espírito Santo faça isso nessa hora. Ore comigo. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, pela liderança da Tua igreja, Senhor. Pai, eu clamo, Senhor, por todos os pastores, todas as missionárias que estão no campo missionário, que estão aqui, Senhor, em São Paulo, aqui no Brasil, fazendo a Tua obra. Jesus, encha-os com a Tua glória, com o Teu poder, Senhor. Toda a liderança da igreja, Senhor, liderança de ministérios, meu Deus, em nome de Jesus, encha-os com o Teu poder, com a Tua glória, para que possamos, Senhor, perseverar até o fim, Jesus, para que possamos ser cada vez mais usados para a Tua glória, meu Deus, para que busquemos, Senhor, o crescimento espiritual, para que busquemos, Senhor, o crescimento na graça do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu Te peço, Pai, entra, Senhor, com providência. Doenças, Senhor, emocionais que têm atingido diversos pastores, em nome de Jesus, nós repreendemos para a Tua glória, Senhor. Aqueles que podem estar depressivos pelas dificuldades que é, Senhor Jesus, desenvolver o trabalho no Teu reino, meu Deus, ajuda, Espírito Santo, nessa hora. Entra nesse coração aflito, entra nesse coração, meu Deus amado, com dificuldades, e traz, Senhor, a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, nos ajuda a perseverarmos até o fim, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a crescermos, Senhor, crescemos na fé. Nos ajuda, Senhor, ó Pai amado, a lermos mais a Tua palavra, a termos mais conhecimento bíblico. Meu Deus, nos ajuda a orarmos mais. Nos ajuda, Senhor amado, com as disciplinas espirituais, com o jejum. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Coloque em nós um coração, Senhor amado, que seja, Senhor, voltado para a contribuição do Teu reino, Senhor, um coração generoso. Meu Deus, tira de nós tudo que não vem de Ti, tudo que nos atrapalha. Oh, meu Deus, que a liderança da Tua igreja aqui em Parque do Chaves seja usada para a Tua glória, Jesus, em nome de Jesus. Não para o engrandecimento do homem, não, Senhor Jesus, para massagear o ego, não, meu Deus, para se autopromover. Se existe esse sentimento nessa hora, eu clamo a Ti. Tira de nós, Senhor, tira de nós, Jesus, porque quando fazemos, Senhor, para o Teu reino, pensando em Ti, pensando, Senhor Jesus, na Tua obra, pensando naquilo que o Senhor fez por nós, Jesus, pensando, Senhor, no Teu amor por nós, Jesus, pensando naquilo que o Senhor nos dá, mesmo nós não merecendo, pensando, Jesus, nas bênçãos que o Senhor nos dá, quando apenas ser livre, apenas ter a vida, já basta, Senhor, apenas, Senhor, ser liberto do pecado, da morte espiritual que era a nossa realidade, já bastava. O Senhor ainda cuida de nós, o Senhor ainda olha para nós. Quando pedimos, o Senhor vem sobre nós. Quando oramos pelas doenças, o Senhor cura. Quando oramos pelos vícios, o Senhor liberta. Quando pedimos bênçãos financeiras, o Senhor nos dá. Meu Deus, como não Te servir, como não Te buscar, como não, Senhor, se entregar para Ti, Jesus. Como não fazer isso, Senhor? Como não fazer isso? Tudo que precisamos é o Senhor. Tudo que temos é o Senhor. Tu és a razão da nossa vida, Jesus. Oh, meu Deus, nessa hora, Senhor, coloca esse sentimento, Senhor, em
toda a liderança dessa igreja, Jesus. Nos move, Senhor, para o crescimento do Teu reino. Meu Deus, dá estratégia, Senhor, para cada um, principalmente para os nossos pastores. Dá estratégia, Senhor. Dá estratégia, Jesus. Mostra o Teu querer. E nós cremos, Senhor, nós cremos que vamos ver, Senhor, frutos para a Tua glória, Jesus. Oh, Jesus, venha nos capacitar, venha nos encher de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos mais uma vez. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és, Senhor, Tu és, Senhor, o nosso Deus. Tu és digno, Jesus. Tu és Toda a glória é Tua, Senhor. Deus, aleluia, bendito é o Senhor Jesus. Agora eu quero orar por você, ofertante da casa do Senhor, você que tem abençoado essa igreja, essa comunidade, na área financeira, doando um pouquinho daquilo que Deus tem te dado. Ele tem te abençoado, Ele tem nos abençoado de uma maneira tremenda, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem nos ajudado na reforma que nós estamos fazendo no novo templo, com as contribuições. Que Deus te abençoe, multiplique na sua vida, e que você possa ser luz em meio às trevas. Essa atitude, irmãos, de doar aquilo que Deus nos dá, é um louvor ao Senhor, é uma adoração a Deus. Nós temos a oportunidade e a honra de abençoar o reino de Deus, é algo maravilhoso. Então a conta está projetada, você pode fazer a transferência, temos o aplicativo também que você pode fazer a transferência, e faça isso com louvor no seu coração, com alegria, sabendo que Deus te dará em dobro. Vou aproveitar para orar pela campanha também, que a Gabi colocou para nós. O motivo de oração, orar pela reforma e pela unidade da igreja, para que a comunhão dessa igreja seja vista pelos não crentes, e eles saibam que somos discípulos de Jesus. Vamos orar nesses dois sentidos, e pedimos a Deus que venha nos abençoar, que venha nos ajudar nessa transição, mas sabemos que Ele está à frente, Ele está direcionando, Ele está abençoando cada detalhe, e tudo que faremos ali será para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, te agradeço e te louvo por cada vida que está, Senhor amado, contribuindo com o Teu reino, aqui na igreja de Parque do Chaves. Em nome de Jesus, peço a Tua bênção, Senhor, financeira. Meu Deus, aqueles que estão com dificuldades, talvez perderam um emprego, talvez, meu Deus, estão com dificuldades, seus contratos suspensos. Meu Deus, nós te pedimos, entra com a providência, traz, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, nessa área. E, ó Deus, nós queremos te agradecer por cada vida, Senhor, e, meu Deus, pedimos a Tua bênção, Senhor, nessa hora. Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor Jesus, ao Pai amado,
o resultado desse plantio no teu reino. Abençoa essa pessoa, Senhor, muito mais. Nós sabemos que o Senhor faz isso, quando fazemos com alegria no coração, doando para o teu reino, o Senhor nos recompensa. Meu Deus, eu oro, Senhor, pela unidade da tua igreja aqui em Parque do Chaves. Meu Deus, que as pessoas possam ver em nós a tua glória. Os não crentes, Senhor, possam, Senhor, entrar naquele lugar e sentir a tua presença, sentir o amor que vem de ti, Senhor. Coloca esse amor no nosso coração, um sorriso que possamos dar, um aperto de mão, um abraço. Meu Deus, coloca em nós o teu amor, para que possamos, Senhor, amar, receber as pessoas, e que vidas possam ser salvas, para a tua glória, em nome de Jesus nós te pedimos. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos, uma honra estar com vocês, que Deus possa nos fortalecer cada vez mais, que possamos viver para a glória dEle. Deus abençoe.